Seja bem-vindo à primeira parte das lições sobre como instalar e configurar o Servlet. O exame de máquinas remotas pode apenas ocorrer se essa máquina estiver rodando uma pequena linha de comando de programa. Este programa é o WinCase Enterprise Servlet. Esse Servlet roda com privilégios de administrador no sistema remoto e é responsável por processar e recuperar dados. O Servlet apenas aceita a comunicação enviada ou feita pelo safe. Isso garante que o Servlet não seja controlado por outro safe na rede. Durante essa lição, vamos nos concentrar na instalação e configuração do Servlet feito para uso em máquinas-alvo Microsoft Windows. Aqui, vemos o programa safe no servidor 0bit.sbs. Bem abaixo, na lista de arquivos, vemos que nessa pasta há dois arquivos chamados setup.exe e setup.msi. Esses são dois tipos diferentes de programas de instalação do Servlet para Windows e iremos usar os dois nessa aula. Ambos os programas instalam o programa executável Servlet para Windows como um serviço de sistema. Então, eles rodam quando a máquina do servidor se inicia. Os executáveis do Servlet estão, na verdade, localizados na subpasta do Servlet que podemos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui estão os outros dois executáveis Windows na parte de baixo dos arquivos de setup. Eles são chamados de enstart.exe e enstart64.exe. O primeiro deles é feito para ser usado em um sistema Windows de 32 bits. O outro em um de 64 bits. Os outros arquivos que estão nesta pasta são executáveis do Servlet para outros sistemas operacionais, tais como o Mac OS X e o Linux. Ok, primeiro vamos demonstrar como o executável do Servlet pode ser executado de forma manual. Eu vou copiar ambos os arquivos e também os dois instaladores Windows Servlets para a nossa máquina examinadora. Aqui está ela. Cópias dos executáveis do Servlets e dos programas instaladores do Servlet estão na pasta EEE Servlet em nosso desktop. Vamos dar uma olhada. Pode ser que queiramos, algumas vezes, rodar o Servlet manualmente, salvo em nosso dispositivo removível. Ao rodar qualquer tipo de programa em nosso computador, deixamos algum tipo de dado para trás. Mas rodando o Servlet dessa maneira, deixaremos o mínimo possível de rastros. Ok. O Servlet roda sob linhas de comando, então vamos trazer o prompt de comando. Essa é uma estação de trabalho Windows 7. Vamos clicar em Shift e com o botão direito em uma parte em branco da pasta para obtermos a opção de abrir um prompt de comando dentro desse diretório. Vou em frente e clico em Open Command Window Here, ótimo, que está na nossa janela de comando. Existe uma série de coisas que precisamos estar cientes antes de rodar o nosso Servlet. Neste caso, vamos testá-lo em nossa máquina examinadora. Não há nada de errado nisso. Não haverá nenhuma interferência no WinCase. Apenas lembre-se, não rode um Servlet em seu servidor safe. Outro importante lembrete é que o Servlet precisa rodar com privilégios de administrador. Em nosso caso, somos os administradores deste computador e desabilitamos o controle de acesso do Windows 7. Então, o Servlet irá rodar muito bem. Observe que se você rodar o Servlet sem privilégio de administrador, ele não irá alertá-lo. Vai parecer que ele está funcionando, mas na verdade não está correndo nada. Vamos rodar com o complemento H e ver o que obtemos com isso. Esse é um sistema de 64 bits, então precisamos do executável enstart64.exe. Então, somos informados que para rodar o executável do Servlet na linha de comando, precisamos usar o complemento -run. Ok, isso era esperado. O firewall do Windows nos diz que o Servlet está querendo se comunicar à porta para que possa enviar e receber comunicação de rede. Sabemos exatamente para que serve o Servlet e que ele é seguro, portanto, vamos autorizá-lo a rodar em todos os tipos de rede.
Aí está. Agora o servlet está rodando a partir do console. Vamos dar uma olhada na exceção do Fire do Windows que acabamos de criar. Aqui podemos ver duas entradas de exceção do firewall relativas ao executável em Start64. Mais tarde, nessa lição, vamos demonstrar como usar as políticas de grupo do Microsoft Windows para criar exceções de firewall para todos os computadores que estejam no domínio local 0-bit, que rodarão o servlet. Ok, vamos retornar ao console. Parar um servlet rodando no console é bem simples, apenas digitamos Ctrl C. Eu vou fazer isso. Ótimo, podemos fechar a janela do console. Você notou o arquivo extra que foi criado, o enstart64__sys ou sys? Este é um drive de modo kernel usado para capturar dados de snapshots. Ele é automaticamente escrito quando o servlet é executado pela primeira vez. Bom, como puderam ver, rodar o servlet a partir de uma linha de comando é bem fácil. Você só precisa se certificar de que está rodando com privilégios de administrador e se ele está funcionando apropriadamente. O nosso próximo passo é demonstrar o uso dos dois instaladores do servlet, o setup.exe e o setup.msi. Ambos instalam o servlet como um serviço de sistema. O nome do serviço de servlet será a primeira parte do nome do arquivo do servlet. Então, o nome padrão do servlet será tanto em Start ou em Start64. Vamos dar uma olhada nos serviços de sistema já existentes para termos certeza de que não há nenhum servlet rodando nessa máquina. Para fazer isso, vou lançar o snap-in de gerenciador de computador. Os serviços listados aqui aparecem em ordem alfabética de nome. Como podem ver, não há nenhum em Start ou em Start64 listado. Isso é bom. Vamos voltar à pasta que tem os nossos instaladores de servlets. Podemos fazer uma instalação bem silenciosa dos servlets, clicando duas vezes no arquivo de setup. Assim como antes, isso precisa ser feito com privilégios de administrador, e o instalador gerará qualquer tipo de área visual se algo errado acontecer. É válido mencionar que neste momento a instalação manual do servlet é sempre a melhor opção. A instalação por rede é boa quando funciona, mas existem vários problemas no caminho. A melhor opção é instalar o servlet em uma estação de trabalho antes que ele seja divulgado para o usuário final, ou quando a estação de trabalho for homologada. A atualização do servlet pode ser feita automaticamente sempre que uma máquina for pré-visualizada ou quando se fizer um snapshot. Ok, vamos dar um clique duplo no arquivo de setup.exe para iniciar o instalador. É isso, nada demais. Você deve estar imaginando como pode saber se o servlet foi de fato instalado. E existem várias maneiras de checarmos isso. Vamos voltar e dar uma olhada em nossos serviços de sistema. Podemos ver o serviço em Start64 e ele foi iniciado. Note que o instalador instala as versões de 32 ou de 64 bits do servlet automaticamente. Vamos agora dar uma olhada para saber se o executável do servlet foi instalado por default. Isso está na pasta do sistema Windows 32. Aqui podemos ver o executável do servlet e o drive do snapshot. Tem também um arquivo chamado enstart64__exe. Trata-se de uma cópia do servlet usado no processo de atualização automático. Então, sabemos que o nosso servlet foi instalado e está rodando como um serviço. Vamos checar isso na porta padrão de rede TCP 4445. Eu vou trazer outro prompt de comando. Vou digitar o comando netstat -anb, que foi usado em nossa aula anterior. Lembre-se, este comando procura por qualquer tipo de atividade de rede nas portas do computador. O complemento "-b faz com que o comando netstat tente identificar o executável ligado a cada porta aberta. Vemos aqui as atividades de rede, vamos descer a barra de rolagem e ver se encontramos a porta TCP 4445. Aí está ela.
Então, o servlet está definitivamente escutando o listening, né, como está escrito aí na tela, a porta 4445. Isso é ótimo. Vamos ver se conseguimos nos conectar ao servlet usando a telnet, como fizemos anteriormente com o save. Eu vou limpar o meu prompt de comando, indo até a última linha e digitando o comando cls. Ok, eu vou usar o telnet para me conectar ao servlet que está rodando na porta 4445 na interface de rede loopback, aquela que tem o endereço IP 127.0.0.1. Então, vemos que nada apareceu na tela, o que significa que temos a conexão. Vamos digitar uns caracteres aleatórios e a tecla Enter algumas vezes. Isso é bom. Temos a mensagem Invalid Checksum. Parece que o nosso servlet está escutando, listening. Ótimo. Vamos fechar esse prompt de comando e voltar à base do servlet em nosso desktop. E poderemos ver como instalar ou desinstalar um servlet. Aqui está a pasta do servlet. Nós precisamos de um novo prompt de comando para que possamos usar o programa setup.exe com algumas linhas de comando. Ok, vamos tentar o complemento -h novamente, mas dessa vez com o aplicativo setup.exe. Esse instalador setup.exe possui algumas opções de linhas de comando. A única que queremos é a -r, que remove o servlet. Vamos a ela então. Bom, não tivemos nenhum feedback, portanto vamos checar os serviços de sistema para ver se o servlet já era. Primeiro eu vou fechar esse prompt de comando e agora eu vou abrir mais uma vez no snap-in do gerenciador de computador. Sim, definitivamente ele se foi, o que é ótimo. Vamos voltar à pasta do servlet e demonstrar o uso do pacote de instalação para o Windows setup.msi. Aqui estão os instaladores. Use o seu mouse e dê um clique duplo para ver o que acontece. Desta vez temos uma interface de usuário que nos guiará ao processo de instalação. Vamos seguir com ela. Clicarei em Next. Ok, isso é bem simples, mas funcionou? Vamos olhar o serviço de sistema mais uma vez. Sim, o Instart64 está de volta. Vamos voltar ao instalador MSI e rodá-lo novamente. Desta vez ele nos pergunta se queremos remover o servlet. Vamos fazer isso. Simples assim. Acho que seria interessante checar novamente o serviço de sistema para confirmar a ação. Sim, ele se foi. Você deve estar se perguntando quando usar o setup.exe e quando usar o setup.msi. Ambos podem ser usados para instalações manuais. O setup.exe é ideal para ser usado em instalações criptografadas através da rede. Mas nós não vamos cobrir este assunto aqui. Esse tema faz parte do curso In-Case Enterprise Examination. O instalador setup.msi é mais apropriado para instalação em redes Windows Active Directory, usando políticas de grupo. Nós vamos demonstrar este método de implantação na próxima lição. Ok, vamos fazer uma merecida pausa antes de seguir em frente. Nos vemos em breve.